Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre um dos rumores que surgiu na imprensa europeia no dia de hoje, que é o de Logan Sargeant fazendo sua última corrida na Williams no GP de Miami e sendo substituído por Andrea Kimi Antonelli, a joia do programa de jovens pilotos da Mercedes. Mas olha, eu vou te falar um negócio, a vontade do Toto Wolff em queimar esse garoto é uma coisa inacreditável, até porque para apressar o desenvolvimento dele, ele já fez ele pular a Fórmula 3 e ir direto para a Fórmula 2. E até agora, nessa temporada de Fórmula 2, o Antonelli vem tendo muitas dificuldades, cometendo muitos erros e assim, claramente demanda mais tempo para o Kimi Andrea Antonelli conseguir encontrar o seu melhor desempenho, mas o Toto Wolff parece não estar ligando e ele deve ser um dos nomes mais fortes ali para conseguir essa mudança, embora há alguns entraves que há de serem ditos, né? Eu acredito que não dá para duvidar totalmente dessa possibilidade, porque a moral do Sargent está cada vez mais baixa, né? E assim, as demonstrativas de que a equipe não confia nele são muito evidentes. O fato de que o Albon bate o carro, quebra o chassi e eles dão o carro do Sargent inteiro para o Albon correr no fim de semana já é um sinal muito negativo para o Sargent. E a questão é, o Sargent é um piloto que não está conseguindo evoluir, ele não está conseguindo igualar o ritmo do Albon, que convenhamos, né? É um bom piloto, o Alexander Albon, mas não é nada extraordinário, entende? Ele não mostrou nada na Fórmula 1 para ser colocado como um piloto extraordinário, mas a questão é, se ele não consegue vencer, nem que seja em um ou dois fins de semana um piloto bom, isso joga muito contra o Sargent. Óbvio que assim, não jogou tanto pro James Wolves, né, que sempre arrumou a desculpa para tentar renovar com o Sargent e sabe-se lá por que motivo ele escolhe isso, se não é proteção do seu piloto, porque ele faz parte da academia Williams, sabe-se lá o quê. Mas a questão é, o Sargent sendo substituído, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre as entraves, né? A FIA colocou uma regra de que os pilotos têm que ter mais de 18 anos de idade. Então, se o Antonelli for para a Fórmula 1 tão cedo, ele tem 17 anos atualmente e só conclui 18 em agosto, então a questão é, a FIA teria que aprovar isso, eu não sei se eles farão isso, né? Eu acredito que o Toto Wolff está num desespero tão grande, né, para o Antonelli dar certo, né? Porque ele tem medo, assim, de perder o próximo Max Verstappen, embora eu não veja no Antonelli esse talento todo ao ponto de ser o próximo Max Verstappen. Talvez me surpreenda, talvez o cara se torne realmente um gênio do esporte, mas a questão é, eu acredito que os pilotos têm que ter tempo para se desenvolver. E assim, o Verstappen, por mais que ele tenha mostrado já velocidade desde o primeiro momento que esteve na Fórmula 1, ele mostrava muita imaturidade, muitos problemas, ele causou muita confusão. Ele foi se tornar um piloto realmente primeiro escalão, se podemos dizer, não só tendo a velocidade, mas aliando isso a cada vez mais inteligência nas disputas de pista, um ritmo de corrida mais constante, e só foi ter esse nível em 2019. Podemos até citar um pouco 2018, porque já ali, principalmente no fim da temporada, ele já estava andando muito bem. Mas de 2019 para frente, o Verstappen virou essa máquina aí de pilotar. E a questão que eu coloco é, o Toto Wolff, né, ele tá querendo colocar um garoto de 17 anos na Fórmula 1, que tá cometendo erros pra caramba na Fórmula 2, isso num carro que tá longe de ser um dos melhores, uma equipe de baixa estrutura, e assim, com a pressão de erro muito grande que a Fórmula 1 se impõe, porque no final o cara tá ali para ganhar a vaga na Mercedes, né? E assim, não espanta, né, que a gestão de pilotos da Mercedes em relação à sua academia seja tão ruim, porque o único piloto da academia Mercedes, em basicamente 14 anos desde seu retorno na Fórmula 1, é o Russell. Eles tiveram o Ocon, o Verlaine nessa academia, nenhum deles teve a chance de ir para Mercedes, né? E assim, esse ano assim até agora da Mercedes, o carro tá bem decepcionante, tudo isso, né? Eu acho assim, o Toto Wolff vem se desesperando cada vez mais, até pelas circunstâncias da equipe dentro da categoria no momento, né? Parece que eles voltaram para 2011, né? Um carro incapaz de lutar por pódios, né? Tipo, tem tantas limitações que nem pódios conseguem lutar. Então, assim, eu vejo que assim, a Mercedes está completamente perdida e eu acho que o Antonelli não está pronto para a Fórmula 1. E isso não tem vergonha, entende? Tem pilotos que vão demorar mais, tem pilotos que vão fazer isso mais cedo, mas assim, o garoto não é material de Fórmula 1 hoje, né? Ele precisa melhorar muita coisa, ele precisa ter mais consistência, controlar melhor as emoções.
Se ele já está errando aquilo na Fórmula 2, imagina colocando um carro que tenha 400 cavalos a mais na mão dele, entende? Eu acho que isso não vai ser o mais adequado para o desenvolvimento dele. A gente vê o próprio Sargent é um bom exemplo disso, né? Ele era um piloto bom de Fórmula 2, foi para a Fórmula 1, cometeu erro até não poder mais, bateu. Isso porque o piloto não estava pronto, ele não era maduro o suficiente para pilotar um carro de Fórmula 1. Então, assim, o Kimi Andrea Antonelli, ele precisa de tempo, ele precisa se adaptar. Para mim, seria adequado ele ter esse ano e o próximo de Fórmula 2, né? Ah, mas o Hamilton vai sair da equipe e vai ficar sem. Dane-se, assim, você tem que fazer o que é melhor para o piloto também, entende? Eu acho que você consegue um tampão ali para uma temporada, né? Eu acho que a Mercedes ela tem que pensar melhor nesse aspecto, né? Tá demais, né? Muita pressão em cima do Antonelli. Então, assim, o menino não tá conseguindo desempenhar melhor muito por causa disso, né? Então, a ver como ele vai se desenvolvendo e melhorando com o passar da temporada e a ver se essa história vai ter um fundo de verdade. Mas como eu disse, né, a FIA colocou a regra anti-Verstappen, né, porque não permite pilotos com menos de 18 anos na categoria, né? Vai lembrar que assim, não dá para descartar totalmente o que eu falei, porque o Antonelli já tem os pontos de superlicença, ele já tem as 300 horas de testes com carros de Fórmula 1, então ele no final das contas já tem todos os aspectos necessários para estar na Fórmula 1, menos a questão da idade. Talvez por isso que a Mercedes pode pedir uma brecha, mas eu acho que assim, é algo arriscado demais e que tem mais chance de dar errado do que dar certo. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.